Olá, meus queridos, como vocês estão? Como estão passando a semana? Tudo bem com a família, com a saúde? Ou passando por alguma provação pelo chamado Vale da Sombra da Morte? Deixe-me dizer para você que muitos podem me conhecer apenas pelos vídeos, pelas informações arqueológicas, históricas, teológicas, linguísticas, enfim, mas saiba que, embora eu tenha lido muita coisa, estudado muita coisa, existe uma parte da minha vida que não advém do estudo dos livros, vem da minha própria experiência. E pode acreditar, meu irmão, minha irmã, eu já enfrentei o Vale da Sombra da Morte. E é por isso que eu estou aqui dando esse estudo bíblico para você. Não é apenas um exercício intelectual, mental que eu faço. O estudo da Bíblia é, como eu já falei, a exaustão, uma forma também de nos colocar mais próximos do Altíssimo, de ampliar a minha relação com Deus, de me dar esperança, de me dar uma visão acima das nuvens sobre os problemas desse mundo. E eu louvo ao Senhor pela oportunidade que eu tenho de abrir a Bíblia com você, de orar com você, ainda que de maneira virtual, pedindo ao Espírito Santo que esteja com cada um de nós, e o mesmo Deus que me segurou tantas vezes pela mão quando eu atravessava um vale de lágrimas, que Ele possa estar com você nesse momento. Vamos orar então a Deus? Senhor, Pai de todos nós, Criador do universo, dos confins do mundo. Vamos mais uma vez estudar a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito, que Teu poder fale ao nosso coração. Pai, se alguém nesse momento, dentre os milhares de alunos e alunas que estão conosco, está passando por um problema, por uma dificuldade, seja de ordem física, emocional, seja de ordem relacional, perdoa o Senhor. Se for algum pecado que precisa da Tua expiação, por favor, Senhor, cubra-o com o sangue do Cordeiro. Dá a paz que só pode vir de Ti. Dá clareza de entendimento para que possam perceber as Tuas verdades, a Tua revelação, a Tua graça. Fica conosco, querido Pai, e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém, Senhor. Muito bem, vamos então aqui continuar o nosso passeio, a nossa viagem pelas páginas do livro do Levítico, que, como eu falei, vai estar sempre em diálogo com Números e também com o livro do Êxodo. Na aula passada, eu falei com você, apresentando ali uma breve comparação entre tratados hititas, eu falei também do Código de Hammurabi, de Ur-Nammu, como exemplos de legislações do Antigo Oriente Próximo, comparadas à lei bíblica, à lei mosaica, e como esta é superior. E também você já tem claro, desde que nós começamos a estudar Levítico, que dois temas que são fundamentais para esse livro é o Código de Santidade e a recorrência à expiação, ao perdão. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje, tá bem? Vamos então ver o contexto histórico. Eu sei que você está curioso, porque desde a aula passada nós temos uma maquete do santuário bem aqui à frente. Essa maquete que você está vendo aqui, ela vai fazer parte da nossa aula, tá bom? Ela está aqui já preparando o terreno para quando eu falar de cada parte e você entender o santuário terrestre e a relação que ele tem com a vinda do Messias e a expiação, a redenção da humanidade. Mas, de princípio, deixe-me falar um pouquinho sobre o contexto desse santuário e também aqui do livro de Levítico. Alguns elementos que me chamam a atenção para esse livro. Em primeiro lugar, o tabernáculo, que era o santuário móvel que acompanhava o povo de Israel na sua peregrinação do deserto, ou se você quiser chamar a tenda do encontro, que é uma expressão que aparece na Bíblia, ele era aquela barraca que Deus mandou Moisés fazer para si mesmo. Lembra que eu falei na aula passada? Deus do alto do Sinai, sabendo que o povo estava com medo da sua glória, da sua presença, dos trovões, do relâmpago e da nuvem que cercava o Monte Sinai, Deus falou com Moisés, faça um santuário lá embaixo para que eu possa habitar no meio do meu povo. Pois bem, então vamos ver algumas coisas interessantes em relação a esse santuário, também chamado de tabernáculo ou tenda do encontro. O tabernáculo era portátil e suas especificações são encontradas especialmente nos capítulos 25 a 40 do Êxodo.
Eu sei que já passamos o Êxodo, mas como eu falei, Levítico será estudado em conjunto com partes desse livro. É impossível você estudar Levítico sem recorrer ao livro do Êxodo. Então, quando eu abro aqui Êxodo, desde o capítulo 25 até o capítulo 40, você vê detalhe por detalhe como o santuário era construído. E, aliás, lembrando aquela ideia que eu falei com vocês da narrativa dupla que a Bíblia apresenta, o dilúvio é narrado em dois momentos ali na Bíblia, a criação também em duas etapas, no capítulo 1 e no capítulo 2. Nós vimos também alguns elementos aqui. O santuário também é sempre narrado duas vezes. Por exemplo, a Arca da Aliança, como é que ela deveria ser? Ela é narrada no capítulo 25, versos 10 a 15, e também no capítulo 37, versos 1 a 5. O propiciatório, ele é narrado aqui no capítulo 25, 17 até 22, e também no 37, 6 a 9, ou seja, tudo é apresentado em pares, de maneira dupla. É um recurso literário da época. A segunda coisa que nós devemos aprender é que a maioria dos cristãos passa os olhos ou não lê as seções e livros da Bíblia que tratam dos detalhes da lei e do tabernáculo. Muitos cristãos que gostam de estudar a Bíblia, eles vão até lendo, mas quando chega aqui, e eu também admito que sem uma maneira lúdica, tridimensional, bem ilustrada, essas coisas ficam realmente complicadas. Aliás, duas passagens, dois textos da Bíblia que as pessoas são muito tentadas a pular são as genealogias, fulano que gerou Beltrano, que gerou Ciclano, etc, etc. Elas acham cansativa aquela leitura, e de fato, no primeiro momento, é. E também essa parte da legislação, tanto a parte que mostra os detalhes mínimos arquitetônicos do santuário, como também as leis levíticas. Olha, você vai levar uma farinha para isso aqui de sacrifício, um novilho de tal idade para isso, um pombinho para aquilo, festa daquilo, festa daquilo. Essas coisas parecem muito distantes da nossa realidade. Porém, deixe-me dizer a você que quando você percebe esses mesmos elementos sob a roupagem tipológica e contextual, eles são partes assim muito enriquecedoras da Bíblia. Eu espero que essa aula que eu vou dar hoje e a próxima torne essas partes didáticas interessantes para você. A palavra tipológica que eu falei aqui é um termo técnico da teologia. Tipos é um termo que aparece na língua grega, significa modelo. Então, tipos é um modelo de algo. E em linguagem teológica, o tipos ou a tipologia é uma forma de mostrar como muitas narrativas, atos, símbolos do Antigo Testamento tipificavam, percebeu? Tipificavam de tipo, modelavam a futura vinda de Cristo. É o seguinte, leve-se em consideração que a maior parte do povo de Israel eram analfabetos, especialmente nessa época. Eu sei que mais à frente há uma polêmica, uma discussão entre os teólogos, até que ponto nós podemos dizer que o povo de Israel era não letrado, era um povo analfabeto, porque você tem o Bar Mitzvah, onde a criança, aos 13 anos, ele tem que ser iniciado no judaísmo e uma das partes do Bar Mitzvah é ler a Torá em público. Também é reconhecido, entre os vários títulos que denominam o povo de Israel, a titulação de Am HaSefer, o povo do livro, significando que eles eram um povo das escrituras. Eu sei, tudo isso é verdade, mas ainda existe uma incógnita quanto a que percentual do povo de Israel conseguia, de fato, ler e escrever no período do bronze e no período do ferro, que equivale mais ou menos aí à época de Moisés, do Pentateuco, e também ali do início do livro de Juízes, tá certo? Na verdade, até um pouco mais adiante no livro de Juízes, já chegando à época de Samuel. Então, até que ponto a gente pode dizer que o povo era realmente letrado? De qualquer maneira, esse povo que recebeu a lei no Sinai e as ordenanças dos mandamentos, era um povo ainda escravo, ou os primeiros descendentes daqueles que foram escravos no Egito. Então não eram um povo assim culto. A gente tem que entender que o povo que seguiu Moisés pelo deserto não era o mesmo povo que Hitler matou na Alemanha nazista. Aqueles judeus que foram para o campo de concentração, mais de 6 milhões foram mortos,
alguns finalmente, felizmente, sobreviveram, mas muitos judeus que foram mortos eram judeus intelectuais. Hitler matou muitos arquitetos, médicos, historiadores, filósofos. Eu fico imaginando, por pouco, nós teríamos perdido uma mente brilhante como Albert Einstein, como outro Jung, Carl Gustav Jung, ainda que eu não possa concordar com tudo de Einstein, com tudo de Jung, mas eram mentes brilhantes. Por pouco nós a perdemos se eles não tivessem escapado da Europa, se não tivessem escapado de Hitler e tivessem morrido talvez no campo de concentração nazista. E ao mesmo tempo que Einstein sobreviveu à perseguição de Hitler, eu fico imaginando quantos outros gênios acabaram morrendo em Auschwitz, Dachau, ou Treblinka, ou Sobibor, ou qualquer um dos campos de extermínio ali dos nazistas. Agora, você tem que entender que aqueles judeus da Europa eram um grupo étnico muito mais culto, eles tinham muito mais condição intelectual. Os judeus que Moisés conduziu no deserto, ou corrigindo, os hebreus que Moisés conduziu no deserto, eram escravos e descendentes de escravos. Eram pessoas ainda muito provincianas. Haja vista que eu já fiz menção em aulas passadas de como Deus tinha que dar a lei de uma forma um pouco agressiva para o povo poder entender. Eles tinham uma mente até infantil. É por isso que Deus detalha a história da redenção e da vinda do Messias de uma forma lúdica para eles, com símbolos, desenhos, performance, tá certo? Ritos, coisas que eles pudessem entender. Como uma professora da escola primária, ao ensinar as suas crianças, acaba colocando um flanelógrafo lá e às vezes coloca um patinho para ensinar os sons, as falas, as cores. Aliás, é um milagre que aquele povo que eu estou descrevendo como sendo um povo simplório, de maioria analfabeta, tenha se tornado uma grande nação chamada Israel. Realmente Israel é fruto do milagre de Deus e dessas leis mosaicas que muita gente pejora por aí. As leis mosaicas fizeram Israel grandioso. A gente tem que levar isso em consideração. As leis mosaicas fizeram Israel grandioso. É uma pena que muitos deles não tiveram um encontro com a graça de Cristo, a graça que essas leis revelavam. Eles acabavam pegando a lei por amor à lei e o que era para ser apenas um resultado da graça de Deus operando entre eles, da expiação, acabou se tornando um manual de legalismo e ritualismo que Jesus, no Novo Testamento, bem como Paulo e outros, acabaram condenando, contestando. Mas depois desse parênteses, vamos voltar aqui à nossa comparação. Muitas pessoas, quando vão lendo a Bíblia, acabam passando por alto esses textos, mas eles são riquíssimos, eles têm uma teologia maravilhosa, tá certo? É Deus ensinando pacientemente o povo, regra por regra, através de símbolos, desenhos e comportamentos, a vinda do Messias. Continuando. Alguns podem até se perguntar por que Deus passou 40 dias instruindo Moisés sobre o tabernáculo, mas passou apenas 6 dias criando a terra. Se você olhar, parece até ironia das ironias, um contrassenso. Deus cria o mundo com as aves, os peixes do mar, o DNA das folhas, das plantas, a atmosfera, o ser humano. 6 dias Deus cria tudo isso. E ele precisa de 40 dias para instruir Moisés como fazer o santuário. 40 dias, como é que você vai fazer o santuário? Muito mais tempo. Esta diferença de tempo mostra para mim a importância do santuário, que não é coisa para a gente ler assim, en passant, ou seja, de qualquer maneira, rapidamente. Número 4. Outra coisa que eu observo. Se Deus só precisava de pouco mais de um capítulo para descrever a estrutura do mundo, por que ele precisou de 15 capítulos para descrever o design e os detalhes do tabernáculo? Você já percebeu isso na Bíblia? Isso, para mim, considerando que o Espírito Santo é o autor último da Bíblia Sagrada, que os profetas que a escreveram foram apenas homens usados por Deus, como diz Pedro, movidos pelo Espírito Santo, não é isso? Foram movidos pelo Espírito Santo, mas o autor último da Bíblia é Deus, é o Espírito Santo. Aí eu fico pensando,
Por que o Espírito Santo, para descrever toda a estrutura do nosso planeta, gastou apenas um capítulo no Gênesis e 15 capítulos no livro de Êxodo? Talvez é porque este assunto do tabernáculo, do santuário, é mais importante do que muita gente pensa por aí. Número 5. Para a maioria dos cristãos, ler a Bíblia do Gênesis até Êxodo capítulo 20 é maravilhoso. Então eles ficam atolados no resto de Êxodo, Levítico e parte de Números. E alguns são até tentados a pular essa parte. Mas eu falo ainda e repito para ficar bem claro na sua cabeça. Se o Espírito Santo gastou tanto tempo orientando Moisés a escrever cada um desses detalhes, é porque eles têm um significado maior do que possamos imaginar. E por último, o fato de Deus gastar tanto tempo nos detalhes de como a humanidade pode estar bem com Ele, revela que Ele está mais preocupado em ter um relacionamento conosco do que com a importância da sua criação. A criação é maravilhosa. A criação é o segundo livro de Deus depois da Bíblia. Deus se revela também na criação. As flores, a célula, o DNA são uma forma de nos mostrar a evidência de um Criador. Mas, na prioridade dos assuntos, não que a criação seja um assunto qualquer, ridículo ou de somenos importância, não se trata disso. Mas na prioridade dos assuntos importantes, esse é o ponto, são todos temas importantes que estão na Bíblia. Mas na prioridade dos temas importantes, Deus se preocupou mais em detalhar a redenção do que a criação. Porque talvez, no mundo que vivemos, como herdeiros de Adão e das consequências do pecado de Adão, nós nascemos em pecado nos gerou a nossa mãe, talvez nessa condição em que estamos, estudar o assunto da redenção e do perdão e da expiação, talvez é até mais importante do que estudar como é que Deus criou o mundo, há quanto tempo Deus criou o mundo e outras coisas. Repito, não significa isso que não possamos ter uma abordagem da criação, que ela não é algo importante na Bíblia Sagrada. Eu não disse isso, tá certo? Apenas disse que, na ordem das prioridades, parece que o tema do santuário é mais, pelo menos aquilo no qual Deus gastou mais detalhes. Então vamos ver alguns elementos aqui para você entender. Em primeiro lugar, eu quero convidar você a ler Êxodo capítulo 24, versículos 15 a 18. Aqui você vê como é que Deus deu as instruções a Moisés de como construir o tabernáculo enquanto ele estava no Monte Sinai, durante aqueles 40 dias que Deus o orientou. Vamos ler Êxodo capítulo 24, versos 15 a 18. Está com sua Bíblia aí? É importante acompanhar as aulas com a Bíblia, não se esqueça, hein? Vamos lá então. Assim diz a Bíblia Sagrada, assim diz a minha tradução. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou a Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Percebeu? Ali Moisés começou a receber as instruções que vão ser dadas aqui, ou pelo menos detalhadas, a partir do capítulo 25. Muito bem, agora quando a gente vai para Hebreus, eu não posso esquecer de mencionar para vocês isso. É importantíssimo para aqueles que são cristãos estudar o livro de Levítico, não apenas em conjunto com Êxodo, como eu falei, e também com um pedaço de Números, mas é importante estudar Levítico também junto com o livro de Hebreus. Então, embora nós só vamos estudar Hebreus lá na frente, e aí eu vou fazer de novo uma referência a Levítico, aqui eu já quero fazer alguma ponte entre os dois livros. Vamos ler juntos Hebreus capítulo 8, versículo 5. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Então, ali no Levítico eu tenho a descrição dos elementos, em Hebreus eu tenho o significado de cada um deles. Hebreus 8, versículo 5 diz assim na minha Bíblia: Estes ministraram
em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o santuário. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Percebeu? Então, aqui o autor de Hebreus, que provavelmente seria Paulo ou alguém ligado a Paulo, o autor de Hebreus diz que todas essas coisas eram construídas como uma cópia de realidades superiores celestiais e que Deus advertiu Moisés. Veja bem, tenha o cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado para você no monte. Eu não sei se você que está me assistindo aqui nessa aula já construiu uma casa. Mas quando você está construindo uma casa, no início até é rápido. Você levanta rápido as paredes, fica até alegre. Você acha até que vai terminar mais rápido do que você planejou. Mas quando chega o tal do acabamento, são muitos detalhes. E você tem que estar de olho para que os pedreiros, o arquiteto, faça tudo direitinho, porque às vezes um detalhe vai sair diferente da planta e pode te trazer um grande prejuízo. Ora, Deus fez com Moisés como se fosse alguém que mostrou a planta de uma casa, a estrutura, tá certo? Um design, um trabalho arquitetônico. E Deus falou com Moisés: olha, tenha cuidado, Moisés. Sabe quando você está construindo aquela casa dos seus sonhos e você vai lá todo dia e fala com o mestre de obras: ó, por favor, não deixe errarem. A medida da escada não pode ser nem 1 milímetro diferente do que está no projeto. Tá certo? Você quer construir uma porta, você quer colocar uma porta, você vai olhar ali a paleta de cores para saber direitinho, para que não saia nada errado. Deus falou: Moisés, isso aqui tem que ser milimetricamente como eu estou ordenando você. Esse esmero, esse detalhismo de Deus, mais uma vez acentua a importância do santuário. Segundo, o santuário também deveria ser a morada especial de Deus entre o seu povo. Eu falei disso na aula passada, você se lembra? Quando eu falei, olha, nos templos ali do povo do Antigo Oriente Médio, os ídolos que estavam nesse templo eram apenas uma representação simbólica dos seus deuses. Mas no santuário, no tabernáculo, não. Havia a presença real de Deus. E eu vou ler com vocês agora Êxodo capítulo 25, versículo 1 a 9. Leia comigo, tá bom? Abra sua Bíblia e vá acompanhando aí. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele vocês receberão a minha oferta. Esta é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia. A acácia é um tipo de árvore que a gente encontra muito no deserto do Negev e também ali na península do Sinai. É uma árvore dura, resistente, muito comum no deserto e que tem espinho. Eu já vi várias madeiras de acácia ali no deserto. O que mais que Deus pede? Azeite para iluminação, especialmente para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Eu amo esse verso. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Eu já expliquei, retomando aulas passadas, que no Novo Testamento, quando o Evangelho de João fala e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, o verbo grego ali é o mesmo que a tradução grega do Antigo Testamento vai usar para essa passagem aqui. O verbo se fez carne e tabernaculou no meio de nós, armou o seu tabernáculo, a sua tenda, ou seja, o santuário do seu corpo. Segundo tudo o que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Ou seja, Moisés não podia fazer isto da sua própria cabeça. Era um modelo de uma realidade superior, aquilo que Hebreus vai nos explicar como sendo sombra das coisas superiores. Em terceiro lugar, eu já falei com vocês que a presença de Deus estava sobre o tabernáculo em forma de nuvem de dia e de fogo à noite. Agora aqui nós já vamos
ter essa explicação no livro do Números. Lembra que eu falei que Levítico está ali, olha, entre os dois? E para você entender a didática dessa aula, nós vamos ver, não somente nessa aula, mas na aula seguinte, os detalhes dos móveis do santuário. Aí fica fácil você ler o livro de Levítico. As festas de Levítico, os rituais, são, em outras palavras, eu já falei disso também, são a materialização daquilo que Deus orientou Moisés. É como se o Êxodo fosse a teoria e Levítico fosse a prática. É como se Êxodo fosse o script e Levítico fosse a atuação no teatro, tá certo? É a forma de tornar concreto aquilo que foi idealizado no livro do Levítico. Então, no livro de Números. Perdão, no livro de Êxodo, corrigindo. Agora sim, nós vamos ao livro de Números, capítulo 9, versículos 15 a 17. Números 9, versículos 15 a 17. Assim está na minha Bíblia. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo. É interessante o porquê dessa nuvem. A nuvem que antes estava cobrindo o topo do Sinai já era um sinal de misericórdia de Deus. Eu vou explicar. Eu estava conversando com a equipe aqui um pouquinho antes da gente começar as gravações da aula hoje, e a gente estava conversando porque na casa onde nós estamos gravando tem um lago muito lindo aqui. Eu gosto sempre de aprender coisas de televisão e nada melhor do que você conversar com pessoas da área, gente que faz vídeo e tudo mais. E eu estava falando, escuta, como é que vocês fariam se eu precisasse gravar em frente do lago ali? Porque a água vai refletir a luz e vai estourar o fundo. Aí eles estavam me explicando, olha, se você der muito ganho no fundo, você vai ficar escuro, vai ficar uma mancha preta aqui. Se der muito ganho na frente, você estoura ainda mais o fundo. Então eles me mostraram algumas técnicas de como é que você pode fazer para compensar isso. Aí vieram duas informações muito interessantes que eu vou usar como ilustração para essa parte aqui da Bíblia. A primeira informação, por mais avançada que seja a tecnologia da lente de uma câmera, nem a mais sofisticada do mundo chega perto da íris do olho. É por isso que às vezes você fica frustrado, que você vê uma paisagem tão bonita com o seu olho, quando você tira a foto, não fica como você está vendo, porque o olho tem uma capacidade de enxergar as cores e definir as cores, o que está estourado, o que não está estourado. O olho corrige isso de uma maneira muito mais precisa que qualquer lente sofisticada de câmera que nós tenhamos por aí. A maravilha da natureza de Deus. A segunda coisa que eles falaram é que, às vezes, para poder não estourar o fundo, você usa um tipo de película ali, que seria assim, falando como leigo, para você entender que eu também sou leigo, é como se fosse um isofilme, tá certo? Sabe aquele isofilme que você coloca ali no carro para escurecer um pouquinho? É um tipo de lente que você coloca para, de certa forma, digamos assim, escurecer um pouquinho, para que o brilho que está externo não estoure a imagem. Seria mais ou menos como você coloca um óculos escuro para que a luz do sol não fira a sua retina. Pois bem, Deus, de maneira muito cuidadosa, colocou esse filtro. Porque você coloca na câmera um filtro. Você coloca diante dos seus olhos um óculos escuro, é um filtro. Deus também colocou aquela nuvem ali no topo do Sinai como um filtro. Mas mesmo essa nuvem ainda assustava. Imagina se Deus tirasse a nuvem e as pessoas vissem a sua glória com vista desarmada. Ia matar todo mundo. Então Deus colocou um filtro. E esse mesmo filtro aqui, ele também cobre o santuário. Então como se eles vissem um santuário e sendo daqui uma nuvem que ela protege não a glória de Deus dos adoradores, mas os adoradores da glória de Deus. Percebe? Os adoradores da glória de Deus. Então Deus pega e coloca uma nuvem. E essa nuvem, que ao mesmo tempo protege os demais para que a glória de Deus não os ofusque, não os cegue, não os mate, essa mesma nuvem protetora, ela acaba virando uma espécie de guarda-chuva que durante o dia produz sombra, e a gente que está gravando, como é bom gravar num dia nublado. Você tem um rebatedor natural. A luz do sol não fica tão castigando. E até para a gente que está como âncora também é ótimo, que você não está suando, pingando no sol quente.
especialmente quando eu gravo uma série lá no deserto da Judéia. Deus colocou aquela nuvem. Até o dia, quando está nublado, às vezes ele fica mais fresco. E durante a noite, aquela nuvem virava uma coluna de fogo para iluminar o caminho. Vamos ler aqui então. No dia em que foi levantado o tabernáculo, estou lendo novamente Números 9, versos 15 a 17. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. Olha que interessante. Lá no livro de Levítico, o tabernáculo é chamado de a tenda do encontro, porque é onde Deus se encontra com o seu povo. Aqui é a tenda do testemunho. Você se lembra que nós falamos em aulas anteriores que os 10 mandamentos, o código do Sinai, a aliança do Sinai, ela se assemelha muito àqueles acordos, tratados ou alianças de sucerania, onde um rei superior fazia um acordo com os vassalos. Lembra disso? E um dos requisitos dessa lei de sucerania era que a lei tinha uma cópia que ficava com o rei superior e uma cópia com o povo. Lembra que eu falei que os 10 mandamentos também parecem ter uma cópia no céu, ou pelo menos um original no céu, e a da terra seria uma cópia? E que esse original do céu foi visto por João no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Você se lembra disso? Você se lembra também que uma das disposições legais é que esta lei deveria de vez em quando ser lida publicamente para o povo e que era justamente um testemunho? Pois é, por isso que aqui a tenda é chamada de tenda do testemunho. Todas as vezes que eles olhassem para o santuário, eles se lembrariam do pacto que Deus fez com eles lá no Sinai. À tarde, a nuvem ficava sobre o tabernáculo e uma aparência de fogo tinha até a manhã seguinte. Isto acontecia sempre. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. A nuvem ainda os acompanhava, e lá no Novo Testamento nós vamos descobrir que a nuvem que os acompanhava pelo deserto era o próprio Cristo, o Filho de Deus, manifestado ali, envolto em nuvem. Aliás, é interessante que essa ideia de que Cristo era a nuvem que acompanhava o povo no deserto e que ele estava entre a nuvem, indica a sua divindade. Quer ver? Olha que interessante uma passagem do Apocalipse que ilustra isso. Quando o Apocalipse, capítulo 1, vai falar da volta de Jesus, tem uma forma de expressão que chama muito a atenção. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Eis que vem com as nuvens. Aqui não está escrito, como noutras passagens que aludem à volta de Jesus, eis que vem sobre as nuvens, epi em grego. Não, aqui ele vem com as nuvens, envolto em nuvens. Essa expressão, envolto em nuvens, significa que Cristo vem de maneira divina, assim como ele esteve com o povo de maneira divina com as nuvens. Perceberam? Continuando aqui, o quarto elemento que eu quero chamar a sua atenção sobre o santuário. Parte da razão pela qual os levitas foram escolhidos para serem sacerdotes e servos do templo foi por causa do zelo pelo Senhor que eles demonstraram em relação ao bezerro de ouro durante aquele momento de apostasia, de quebra da aliança no Sinai. Essa parte está em Êxodo, capítulo 32, versículos 25 a 29. Êxodo 32, versículos 25 a 29. Na minha Bíblia está assim: Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a espada na sua cintura. Passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão
o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés naquele dia. Morreram uns 3.000 homens. Pois Moisés tinha dito, consagrem-se hoje ao Senhor, e cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhes conceda uma bênção. Eu sei que essa passagem é muito dura, e hoje nós que vivemos no século XXI, imaginamos, nossa, que coisa terrível, pegar a espada e sair matando todo mundo. É lógico que hoje Deus não ordena que a igreja faça isso. Não é uma lei que nós tenhamos hoje. Mas naquela época foi preciso que Deus ordenasse assim. Deus tinha que ser muito severo. Talvez o problema é que se o povo de Israel era extremista num lado, nós talvez estamos extremistas num outro. Se naquela época você pode ler isso como sendo uma época altamente intolerante, a nossa época é demasiadamente tolerante. Tolerante até para aquilo que não deve ser tolerado. Tá certo? Eu sei que hoje eu não vou sair com uma espada matando pessoas que estão brincando de salvação. Mas não se deixe enganar. O fato de hoje a igreja não ter essa legislação em nosso código de valores, nós hoje não somos chamados por Deus para matar ninguém, isto não significa que a mesma penalidade que foi aplicada ali no Sinai não será aplicada novamente no fim dos tempos, quando Cristo vier nas nuvens com poder e grande glória. Ele executará o juízo. Olha o que diz aqui Apocalipse, capítulo 17, ou melhor, Apocalipse capítulo 18, quando fala da vinda de Jesus. Diz justamente o seguinte, capítulo 19. Diz assim, capítulo 19, verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. E ele tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. Esse manto encharcado de sangue não é uma representação do sangue derramado na cruz do Calvário, não. É o sangue dos ímpios. É o sangue dos ímpios que ele vai pisar no lagar da cólera de Deus. Quer ver a continuação? Ele está vestido com um pano encharcado de sangue. O seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Jesus virá como um cordeiro, mas também um cordeiro que tem ira. O dia da volta de Jesus é também descrito o dia da ira do cordeiro. Este é aquele que a Bíblia chama de o estranho ato de Deus. Deus é amor, mas ele também é justiça. Ele também pode irar-se. Então, da mesma maneira que ele mandou os levitas, que Moisés, orientado por Deus, mandou os levitas passar ao fio da navalha aqueles que levaram o povo à perdição e não se arrependeram, porque, veja, não foi uma coisa gratuita. Antes que isso acontecesse, Moisés disse, quem é do Senhor, que vem até mim. Eles não quiseram passar para o lado de Moisés, eles não quiseram pedir perdão. Veja que o perdão foi oferecido. O próprio Arão foi quem fez o bezerro de ouro. O próprio Arão errou, mas na hora ele se arrependeu e foi para o lado de Deus. Então só foi morto ao fio da espada quem não se arrependeu. Da mesma maneira, aqui no Apocalipse, só será passado ao fio da espada de Cristo aquele que não se arrepender. Por isso que é de suma importância que todo aquele que estuda a Bíblia não salte o livro de Levítico e a passagem de Êxodo, capítulo 25, até o capítulo 50. Sabe por quê? Porque aqui estão as instruções de Deus para aqueles que, reconhecendo o seu pecado, querem buscar o perdão. É um conhecimento que nós não podemos negligenciar. É um conhecimento que nós não podemos brincar.
Meus queridos, deixe-me dizer uma coisa aqui, não esqueçam isto nunca mais. Deus está mais interessado em salvar você do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Imagina a cena, um incêndio, um bebê dentro do quartinho lá dentro e uma mãe desesperada aqui do lado de fora. Eu acho que precisaremos de uns 4 ou 5 bombeiros para segurar essa mãe. Porque no seu amor de mãe, ela entra na casa como uma leoa protegendo os seus filhotes e ela não está nem aí se o incêndio vai queimá-la. Ela quer salvar o seu filho. Pois é exatamente assim, ou talvez de uma forma muito mais profunda do que esta, é que Deus quer salvar você. Não é desejo de Deus que ninguém se perca. Foi por isso que ele enfrentou a cruz do Calvário na pessoa do seu filho Jesus. É por isso que ele vai reter as marcas da crucifixão para todo sempre. Ele ama você. Mas ele também pode destruir. O fogo de Deus que purifica do pecado também é um fogo devorador que consome aquele que não quer abandonar o pecado. Arão pecou, ele também participou da idolatria do bezerro de ouro. Mas quando houve a oportunidade, quem é do Senhor que passe para cá? Arão e os levitas, os seus filhos, foram para o lado de Moisés. E com isso eu termino a aula aqui, tendo uma outra aplicação curiosa. Deus podia trazer anjos para ministrar no santuário aqui da terra, como eles ministram no santuário celestial, de acordo com Hebreus e Apocalipse. Ou Deus poderia simplesmente ter explicado a Moisés o que se passava no céu. Não precisava ter um santuário na terra. Por que Deus mandou Moisés fazer uma cópia? É lógico, parafraseando o que está no livro de Hebreus, que o santuário da terra, por mais lindo que fosse, por mais bem trabalhado, por mais que Moisés fosse esmerado em fazer tudo de acordo com o modelo, comparado ao céu, o santuário da terra é apenas um rascunho tosco. Ou, como disse o livro de Hebreus, é apenas uma sombra de realidades muito superiores. Mas por que Deus mandou que, mesmo assim, fizessem de maneira simbólica e emblemática e ritualística um santuário aqui, ministrado por sacerdotes levitas, pecadores? É que Deus em si mesmo se basta, mas por sua graça e misericórdia, Ele prefere contar conosco. Ele é um pai de amor, que partilha com seus filhos as realidades superiores. Percebeu? É por isso que seres humanos, de carne e osso, têm o privilégio de atuar no santuário daqui da terra, simbolizando realidades superiores. E é por isso que eu e você também, ao fazermos o nosso culto a Deus, tão imperfeito, imagina o que é o culto humano perto do culto dos anjos. Mesmo assim, Ele pede que nós cultuemos o seu nome, honremos a sua palavra, e Ele fica satisfeito com o nosso jeito de adorá-lo. Porque a Bíblia fala que o Senhor respira a fumaça do sacrifício, e se ela é feita de coração, Ele tem prazer naquilo que nós fazemos. Bom, o nosso tempo e a nossa aula vai ficando por aqui, tá certo? Mas semana que vem eu encontro novamente você para continuarmos estudando mais sobre as maravilhas do santuário, o livro de Êxodo, o livro do Levítico, que é o nosso cerne de estudo aqui, e mais aplicações dessa realidade em relação ao ministério de Jesus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.